1942, no auge da Segunda Guerra Mundial, o filme mais lucrativo da história do cinema alemão foi a melodia dramática A Grande História de Amor. Não era um documentário de guerra, nem um cartaz de propaganda em movimento, tampouco um filme sobre bravura no campo de batalha. Era uma história sentimental, sobre uma cantora e um piloto, separados pela guerra. A mulher espera, o homem voa. As cartas demoram a chegar. As músicas tocam como se a tristeza pessoal fosse mais importante do que tudo que acontece fora das paredes do cinema. O papel principal era interpretado por uma sueca com passaporte sueco. Ela recebia cachês enormes, não em Reichsmarks, mas em coroas suecas, que eram transferidas para suas contas em Estocolmo. Ela se recusava a entrar em organizações políticas, evitava eventos partidários, não vestia uniformes e não fazia discursos ideológicos. Seu nome era Zara Leander, e foi exatamente esse filme, feito por ela como um contrato profissional, que após a guerra a condenou a quase uma década e meia de isolamento cultural. Não porque ela fosse uma funcionária do partido, não porque escrevesse denúncias, não porque comandasse o destino de alguém, mas porque sua voz grave, sua frieza e suas melodias luxuosas ajudavam milhões de espectadores a sentir que a vida ainda tinha forma, que a música ainda tocava, que o amor ainda era mais importante que a catástrofe, e que um estado capaz de produzir tal beleza não poderia ser tão destrutivo como alguns diziam. O sistema não pedia que ela executasse ou fizesse propaganda. O sistema pedia que ela cantasse. E ela cantava. Brilhantemente. Profissionalmente. A um custo altíssimo. É aqui que começa a verdadeira questão desta biografia. Onde termina o pragmatismo profissional e começa a cumplicidade cultural? Um artista pode dizer, eu só estava fazendo meu trabalho. Se o próprio trabalho é pago por um sistema que não busca a verdade, mas sim um belo disfarce, e quem, no final, paga por esse disfarce? O Estado, o espectador ou o próprio artista, quando a história muda de rumo? Ato 1. Suécia, antes da grande voz. Antes de se tornar a principal diva das telas alemãs, Zara Leander era apenas uma garota da província sueca chamada Sara Stina Hedberg. Ela nasceu em 1907 em Karlstad, uma cidade distante dos gigantescos estúdios onde, mais tarde, construiriam mundos inteiros de veludo, colunas e luz lunar artificial só para ela. Sua vida inicial não se assemelha à lenda de uma mulher descoberta subitamente por um grande diretor. Era uma trajetória escandinava comum. Família, música, cena local, primeiras apresentações, salões provincianos, cabarés, revistas, turnês. Ela não começou como um ícone cinematográfico. Começou como uma artista que, desde cedo, entendeu que o palco não é sobre inspiração, mas sobre ofício. A Suécia lhe deu uma qualidade importante: disciplina sem histeria. O ambiente teatral escandinavo não favorecia a demonstração emocional típica do Sul. Ali, valorizavam-se a precisão, a resistência, a confiabilidade, a habilidade de não se esgotar diante do público. Leander rapidamente aprendeu. Se você tem uma voz incomum, não pode simplesmente lançá-la ao público como um dom natural. É preciso controlá-la, dosá-la, transformá-la em instrumento. Nos primeiros anos, ela trabalhou em gêneros que exigiam não monumentalidade trágica, mas agilidade. Comédia musical, revistas, cenas de ritmo rápido, números leves. Mas foi justamente ali que seu desajuste com o cenário local se manifestou. Sua voz era pesada demais para a despreocupada música popular. Sua figura era imponente demais para o papel de uma garota alegre comum. Seu rosto não se encaixava no papel de uma intérprete amável, acessível e caseira. A cena escandinava podia lhe oferecer sustento, reconhecimento, estabilidade. Mas não podia oferecer escala. Sua imagem exigia não apenas um palco, mas uma arquitetura.
Não apenas uma orquestra, mas um vasto espaço sonoro. Não apenas um figurino, mas todo um sistema visual, onde a voz pesada, a plástica lenta, o perfil austero e o olhar frio se unissem em algo maior do que um número popular. Foi por isso que o mercado alemão se tornou para ela não uma escolha ideológica, mas um acelerador de carreira. Em meados dos anos 30, Berlim ainda era um dos maiores centros culturais da Europa. Lá havia estúdios, orquestras, escolas técnicas, distribuição internacional e orçamentos estatais capazes de transformar uma artista não em uma celebridade local, mas em um símbolo continental. Leander não foi para a Alemanha como uma cantora ingênua, seduzida pelo brilho. Ela foi como uma profissional que enxergava a escala da indústria e conhecia seu próprio valor de mercado. E aí estava a primeira complexidade de sua futura biografia. Ela não foi vítima de engano. Sabia fazer contas. Sabia o que estava vendendo. E por muito tempo, acreditou que vendia apenas a voz. Ato 2. A voz como arma. Em meados dos anos 30, o cenário europeu vibrava em altas frequências. A feminilidade popular soava leve, sopranos agudos, entonações rápidas, falas coquetes, um charme cotidiano. A cantora precisava ser compreensível, ágil, emocionalmente acessível. O público precisava sentir que podia se aproximar dela. A chegada de Zarah Leander foi um impacto acústico. Quando ela começava a cantar, a plateia reagia primeiro com o corpo. Um contralto profundo, pesado, denso, quase masculino em registro, não pedia amor. Não se elevava até o público, descia sobre ele. Naquela voz não havia o pedido feminino habitual por aceitação. Ela soava como se a tristeza, a perda e o destino já tivessem se consumado, restando ao espectador apenas reconhecer sua inevitabilidade. Uma voz feminina grave na cultura daquela época era uma ruptura com a norma. Não se encaixava na imagem da mulher jovem, leve, dependente. A voz aguda prometia fragilidade. A grave, poder. Uma voz aguda podia ser consolada, interrompida, abafada. A voz grave de Leander se tornava o espaço em que os outros sons pareciam secundários. Por isso, seu contralto não era apenas uma peculiaridade vocal. Ele mudava a percepção da feminilidade. Uma mulher com aquela voz não parecia um enfeite no palco. Ela se tornava o centro de gravidade. Mesmo letras banais de canções de salão em sua interpretação ganhavam o peso de uma tragédia antiga. Onde outra voz cantaria sobre separação, a voz de Leander proclamava a sentença do tempo. O próprio som ditava a postura. Com aquele timbre, era impossível se agitar. Não se podia fazer gestos nervosos pequenos, sorrir rapidamente, jogar com a graciosidade. A voz exigia estática. Exigia uma coluna ereta, um giro lento da cabeça, uma longa pausa antes da frase. Exigia um rosto onde a emoção não explodia, mas se congelava. Assim surgiu sua famosa monumentalidade, figura alta, traços marcantes, olhar pesado sob pálpebras semicerradas, vestidos de noite que pareciam mais armaduras de gala do que trajes de sedução. Veludo, pele, joias maciças, geometria da silhueta. Ela não suavizava suas características, as ampliava ao máximo. A lógica do palco exigia que a estrela buscasse contato. Leander oferecia distância. Ela estabelecia uma barreira invisível de gelo entre ela e o público. Quanto menos ela pedia o amor do espectador, mais o espectador desejava conquistá-la. Esse era o principal paradoxo de seu magnetismo. O público se atraía por uma mulher que demonstrativamente não precisava dele. Na década de crises econômicas, inquietação política e violência crescente, essa imagem tinha um valor especial. O público carecia de uma sensação de controle. Leander não oferecia diversão, leveza ou esperança no sentido direto.
Ela oferecia a estetização da resistência. Uma mulher que não podia ser quebrada nem por traição, nem por solidão, nem por tempestades históricas. Seu repertório era construído na melancolia. Esperanças destruídas, amor fatal, expectativa, impossibilidade de felicidade. Mas suas heroínas não pareciam lamentáveis. Elas sofriam com a coluna ereta. A tristeza em sua interpretação se tornava um privilégio de pessoas de ordem superior. O espectador recebia não um drama cotidiano, mas um modelo luxuoso de sobrevivência. Se a dor é inevitável e não pode ser anulada, então pode ser emoldurada com dignidade. Essa voz mais tarde se tornaria sua principal defesa e principal acusação. Porque a voz não assina documentos, a voz não se filia a partidos, a voz não comanda exércitos, mas a voz pode encher cinemas, rádios, clubes de oficiais, hospitais e apartamentos particulares. Ela pode se tornar o clima emocional de uma era. Otto Trace, a anti-Dietrich. A imprensa rapidamente encontrou uma fórmula conveniente, a Marlene Dietrich europeia. À primeira vista, a comparação parecia óbvia. Ambas eram mulheres de vozes graves, ambas com cigarros, perfis austeros, uma sexualidade fria. Ambas trabalhavam na fronteira entre o código feminino e masculino, rompendo com a suavidade habitual das divas do cinema. Mas, na verdade, essa comparação mais escondia do que explicava. Marlene Dietrich, em meados dos anos 30, já havia se tornado um símbolo de recusa. Ela deixou a Alemanha, construiu uma carreira internacional e publicamente não quis voltar, apesar das ofertas generosas. Sua imagem era construída sobre a ironia. Dietrich sempre deixava uma brecha para o espectador ver o jogo. Ela podia ser uma mulher fatal, mas ao mesmo tempo piscava. Nós dois sabemos que isso é um papel. Ela ria dos homens, do glamour, da própria convenção da sedução. Seu frio era ágil, inteligente, zombeteiro. Leander era diferente. Em sua imagem quase não havia autoironia. Ela não destruía o mito por dentro. Ela entrava nele como em um nicho de mármore e ali permanecia. Se Dietrich interpretava a mulher fatal, mantendo o direito de sair do jogo, Leander era a mulher fatal como se não houvesse alternativa. Por isso, a indústria alemã não precisava de uma segunda Dietrich. Precisava de uma anti-Dietrich. Com sua recusa, Dietrich deixou um pedestal vazio. Leander o preencheu com outro conteúdo. Não uma zombaria cosmopolita, mas uma seriedade europeia pesada. Não uma mulher que escapa de qualquer sistema, mas uma mulher que parece capaz de dar brilho e profundidade ao sistema. Não a sedução como jogo, mas o sofrimento como monumento. Para o cinema estatal, isso era inestimável. Dietrich lembrava a perda, a imigração, a liberdade de escolha. Leander prometia uma substituição. Eis a nova diva, não inferior à anterior, ainda mais majestosa, ainda mais séria, ainda mais adequada para o ritual do orgulho cultural nacional. Ainda assim, Leander não parecia uma fanática ideológica. E aí estava sua utilidade. Ela não parecia um produto de uma encomenda partidária. Ela parecia uma estrela europeia independente, que por vontade própria escolheu os estúdios alemães. Seu passaporte sueco e a distância estrangeira a tornavam mais valiosa. Porque ela servia como prova. Não vêm apenas aqueles que são obrigados, mas também aqueles que podem escolher. O pedestal deixado por Dietrich foi ocupado. A indústria alemã ganhou uma diva que não ria do poder da imagem. Ela conferia a esse poder uma seriedade trágica. Ato 4. O pedestal vazio da UFA. Em 1936, o maior estúdio de cinema alemão, a UFA, em Babelsberg, enfrentava uma crise que nem os cenários mais elaborados conseguiam esconder. Nos últimos anos, o país perdeu uma parte enorme de seu capital criativo. Diretores, roteiristas, compositores, atores, muitos partiram. Entre eles, Fritz Lang, Billy Wilder,
Peter Lorre e dezenas de outros menos conhecidos, mas profissionalmente insubstituíveis. A máquina técnica ainda estava lá. Os pavilhões permaneciam de pé. As câmeras funcionavam. Orquestras podiam ser contratadas. Orçamentos eram aprovados. O Estado controlava a distribuição e podia garantir uma audiência gigantesca para os filmes. Mas o ambiente artístico empobreceu. A indústria, que até pouco tempo atrás era uma das mais ousadas da Europa, transformou-se em um aparato poderoso, mas vazio por dentro. A falta de uma figura de nível internacional era especialmente dolorosa. O tipo oficial de mulher alemã no cinema era muito terrestre, fisicamente robusta, caseira, compreensível, animada, adequada para comédias e histórias familiares. Mas o Estado precisava de mais do que utilidade ideológica. Precisava de glamour. Precisava de luxo capaz de competir com Hollywood. Precisava de uma mulher que não parecesse uma executora de encomenda local, mas sim uma grandeza europeia. Por isso, a busca se estendeu além das fronteiras da Alemanha. Precisavam de uma estrangeira, mas não tão distante. Alguém do norte, disciplinada, respeitável, com um toque exótico suficiente e um código cultural próximo. Uma sueca com uma grande voz era o encaixe perfeito. No outono de 1936, ocorreu em Viena a estreia da opereta de Ralph Benatsky, Axel nas Portas do Paraíso. Leander já era uma figura notável na Escandinávia, mas foi Viena que lhe deu uma moldura pan-europeia. No espetáculo, estavam presentes olheiros da UFA. Eles não viram apenas uma cantora. Eles viram a solução pronta para um problema sistêmico. Voz, silhueta, magnetismo frio, habilidade de manter o suspense e uma qualidade rara, a capacidade de parecer mais valiosa que qualquer cenário. As negociações foram desprovidas de romantismo. Leander entendia perfeitamente que não estava diante de um contrato comum, mas sim de um mercado faminto por talentos. Ela negociou duro, exigiu cachês enormes, conseguiu o status de estrela mais bem paga da indústria alemã. Mas o principal, insistiu em condições que a protegeriam de ser completamente absorvida. Uma parte significativa dos pagamentos era convertida em coroas suecas e depositada em contas em Estocolmo. O passaporte sueco permanecia com ela. Não tinha intenção de mudar de cidadania. Não eram caprichos de uma celebridade, mas um sistema de segurança cuidadosamente construído. Dinheiro em um país neutro. Pertencimento jurídico a um Estado neutro. A possibilidade de partir, caso as condições se tornassem perigosas demais. Para a direção da UFA e o Ministério da Propaganda, essas exigências eram irritantes, mas aceitáveis. Paradoxalmente, era justamente sua independência que aumentava seu valor. O público alemão via. Diante deles não estava uma estrela local designada, mas uma diva estrangeira, pela qual se pagavam somas enormes, porque a tela alemã merecia o melhor. O público internacional recebia o sinal. A vida cultural continua. Grandes artistas ainda vêm para Berlim. Assim, Leander não se tornou apenas uma atriz. Ela se tornou um gesto geopolítico, embalado em um vestido de noite. Ato 5. Entretenimento como propaganda sem lemas. Para entender o papel dela no sistema, é crucial abandonar a visão simplista sobre propaganda. Propaganda não é apenas marcha, lema, cartaz e voz de locutor. Às vezes, ela age de forma muito mais eficaz quando não se apresenta como propaganda. Joseph Goebbels compreendia bem a natureza do público em massa. A agitação constante cansa. Ninguém consegue viver eternamente sob ordens políticas. As pessoas precisam de pausas, canções, lágrimas, amor, luxo, fantasia. Precisam de um espaço onde possam se sentir não como peças de uma máquina de mobilização, mas como indivíduos com suas próprias inquietações. Por isso, o cinema de entretenimento em um sistema totalitário não era um mero adorno. Era um instrumento crucial de normalização.
Um filme sem símbolos partidários podia ser mais eficaz que um filme político direto, pois gerava menos resistência. O público ia ao cinema não para aprender, mas para relaxar. E nesse momento de descanso, absorvia a mensagem principal. A vida continua. A arte floresce. O Estado garante ordem, beleza e refúgio emocional. Leander era a figura ideal para essa tarefa. Ela não parecia uma agitadora. Suas personagens não faziam discursos políticos. Elas amavam, esperavam, perdiam, sacrificavam-se, sofriam. Mas todo o sistema de produção ao redor delas era político. Roteiros passavam por censura. Orçamentos eram aprovados por órgãos. Filmes eram distribuídos por cotas. A exibição era controlada pelo Estado. O rádio reproduzia as músicas na escala necessária. A arte podia parecer apolítica apenas na superfície. Dentro de um sistema totalitário, a própria possibilidade de um grande filme, uma grande orquestra, uma grande campanha publicitária, já significava estar integrado ao aparelho. Se o Estado aloca recursos para um luxuoso melodrama, enquanto a economia se mobiliza para a guerra, é porque esse melodrama cumpre uma função necessária. A função de Leander não era convencer o público de uma tese específica. Sua tarefa era mais sutil: dar ao público a sensação de uma normalidade elevada. Mostrar que o mundo ainda podia ser belo, ordenado, musical. Que a tristeza pessoal podia ser mais importante que o medo político. Que em meio à inquietação existia uma mulher estátua, cuja voz transformava o caos em destino. É assim que surge a parte mais incômoda de sua biografia. Ela podia dizer sinceramente: eu não me envolvi com política, mas a política se envolveu com ela. Não através de lemas, mas por meio de orçamento, distribuição, transmissão, luz de estúdio e milhões de espectadores que precisavam de uma forma bela para suas inquietações. Ato 6. Arquitetura da Ilusão. Em 1937, o filme Para Novas Margens estreou nas telas. A primeira grande obra de Leander na Alemanha. O diretor Detlef Sierck, que mais tarde emigraria e se tornaria um clássico do melodrama americano sob o nome de Douglas Sirk, captou de imediato o essencial. Leander não podia ser filmada como uma heroína comum. Ela precisava ser filmada como um acontecimento. O filme construiu aquele código visual que o estúdio usaria repetidamente. Sombras profundas, tecidos pesados, close-ups, onde o rosto parecia esculpido em pedra fria. Cenários que não tanto representavam a realidade, mas criavam um espaço de destino. Até mesmo a pobreza e o castigo ali pareciam esteticamente elevados. A trama de Para Novas Margens se ajustava perfeitamente à sua imagem. Uma mulher assume a culpa de outro, passa por humilhação, exílio, perda de status. Mas o mais importante não era o que acontecia com ela, mas como ela lidava com isso. A heroína de Leander não se desintegrava, não pedia piedade, não transformava o sofrimento em uma explosão emocional desordenada. Ela fazia da dor parte de sua verticalidade. Isso se tornaria a base de seu mito cinematográfico. Os golpes do destino não quebravam a heroína, eles a tornavam mais majestosa. Quanto mais o enredo pressionava, mais imóvel seu rosto se tornava. Quanto mais perdas, mais lento o movimento. O sofrimento se transformava em arquitetura. O filme seguinte, Habanera, levava o espectador ainda mais longe da modernidade. Uma ilha tropical, mansões coloniais, calor, doença, paixão, paisagens estrangeiras. Tudo o mais distante possível da Europa, que rapidamente se aproximava da guerra. O filme oferecia escapismo não através da diversão, mas por meio de um afastamento luxuoso. O espectador alemão sentava-se no cinema e não via suas próprias ruas, nem colunas políticas, nem a mobilização da sociedade, mas um mundo distante, onde o principal problema era o amor fatal e o orgulho de uma mulher em um clima estranho. Nesses filmes,
Os números musicais não eram pausas, mas elementos centrais. Quando o enredo chegava ao limite, Leander começava a cantar. A canção parava a ação e transformava uma situação particular em um estado universal. O espectador já não seguia a trama. Ele se imergia na voz que falava em nome de todas as perdas de uma só vez. Era isso que tornava seus filmes um instrumento tão poderoso de catarse coletiva. Nas ruas, exigia-se das pessoas ânimo, disciplina, prontidão, fé no futuro. No cinema, permitia-se que chorassem, mas chorassem de forma bela, controlada, em uma forma esteticamente segura. As lágrimas pela heroína de Leander não eram uma dúvida política, eram uma vivência da arte. O sistema encontrava a válvula perfeita. As emoções negativas não desapareciam, eram canalizadas para um luxuoso melodrama. A tristeza não se tornava protesto, ela se tornava canção. Para manter esse efeito, a UFA não poupava recursos. As melhores orquestras, tecidos caros, enormes estúdios, iluminação complexa. Publicidade, discos, reprises de rádio. Em uma época em que os recursos já começavam a ser distribuídos de forma mais rígida, a tela de Leander mostrava abundância. Cada quadro dizia ao espectador: o sistema é tão forte que pode se dar ao luxo da beleza. Por isso, seus filmes não podem ser separados de sua base de produção. Seu papel político não estava no conteúdo das falas, mas no próprio fato do luxo. Ato 7. Grande Amor e a Canção da Espera. Em 1942, surge Grande Amor, o ápice de toda a imagem. Não era apenas um filme de sucesso, foi o projeto mais lucrativo da história do cinema do Terceiro Reich. À primeira vista, o enredo parece quase inofensivo. Uma famosa cantora e um piloto militar se amam, mas a guerra constantemente os separa. Ela espera. Ele desaparece em missões. Os encontros são frustrados. A vida pessoal é subordinada ao cronograma da frente de batalha. Tudo isso é apresentado não como um problema político, mas como uma alta melodia de dever e espera. Por isso, o filme se tornou a forma de guerra ideal. Não mostrava a guerra como horror. Mostrava a guerra como uma força que atrapalha o amor, mas não destrói a beleza do mundo. O espectador podia sofrer junto com a heroína, sem questionar as causas da própria catástrofe. A separação substituía a conversa sobre a guerra. A espera substituía o medo. A canção substituía a análise. A principal canção do filme, Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen, Eu sei que um dia um milagre acontecerá, não se tornou apenas um sucesso. Transformou-se na fórmula emocional da época. Não havia política concreta nela, e por isso podia ser aplicada a qualquer situação. Para o soldado, poderia ser o retorno para casa. Para a esposa, a carta que finalmente chegaria. Para a mãe, a esperança de que o filho sobreviveria. Para o ferido no hospital, a promessa de que a dor acabaria. Para quem viu a vida habitual desmoronar, uma fé abstrata de que, de alguma forma, tudo se reuniria novamente. Para o regime, essa indefinição era inestimável. A canção não exigia nomear o milagre. Apenas mantinha a pessoa em um estado de espera. Não de ação, não de questionamento, não de resistência, de espera. A voz de Leander tornava essa fórmula especialmente poderosa. Em uma interpretação mais leve, a canção poderia soar como um consolo sentimental. Em seu contralto, tornava-se quase uma promessa religiosa. Não tudo ficará bem, mas é preciso aguentar, porque o destino ainda não deu a palavra final. Os discos eram vendidos em tiragens enormes. A canção tocava no rádio, em cafés, em territórios ocupados, em unidades militares, em hospitais. Deixou de pertencer ao filme. Tornou-se parte do fundo acústico da guerra. E aqui a tragédia de Leander atinge sua complexidade máxima. Ela poderia dizer que cantava sobre amor. Formalmente isso é verdade,
Mas em condições de guerra total, uma canção de amor, espalhada por canais estatais para milhões de ouvintes, transformava-se em um instrumento de controle emocional. Não porque houvesse uma ordem nela, mas porque dava forma à paciência. Ato 8. Política de neutralidade. Nas coletivas de imprensa e eventos sociais, Leander mantinha uma linha rígida. Ela era uma artista. Seu foco estava na voz, nos papéis, nos figurinos, na iluminação, nos roteiros, na técnica de interpretação. Política não fazia parte de sua profissão. Essa postura não era uma frase de defesa ocasional, mas uma verdadeira doutrina profissional. Ela não se envolvia em organizações políticas, não aparecia em noticiários, não usava uniforme, não gravava hinos partidários, não discursava como oradora ideológica. Ela se postava diante do microfone, em um vestido de gala, e cantava sobre corações partidos. Na vida privada, também tentava manter distância. Sua mansão em Berlim, no bairro de Grunewald, não era um salão da elite partidária, mas sim a residência de trabalho de uma estrela estrangeira muito cara. Ela não se diluía no ambiente alemão. Não buscava se tornar uma deles. Trabalhava, recebia seu pagamento, controlava as condições, mantinha seu passaporte e independência financeira. Nisso residia sua força e sua cegueira. Ela acreditava que a distância legal criava uma distância moral, que se não proclamasse slogans políticos, sua arte permaneceria imaculada, que se seus cachês fossem para a Suécia e o passaporte estivesse no bolso, ela não pertenceria ao sistema. Mas dentro de um sistema total, neutralidade não existe como território privado. Se seu filme é produzido por um estúdio estatal, passa por censura, recebe recursos, é distribuído por um monopólio e transmitido por canais estatais, sua apoliticidade pessoal não anula a função pública do resultado. Além disso, sua apoliticidade era a mais conveniente. Propagandistas diretos já convenciam os convencidos. Leander atuava sobre aqueles cansados de política. Ela oferecia às pessoas a sensação de que existia um espaço acima da sujeira atual, acima da ansiedade, acima das manchetes dos jornais. Lá, uma mulher canta em veludo, e sua voz faz o mundo parecer sublime novamente. Mas esse espaço não era livre. Ele foi pago, construído e disseminado por um sistema que precisava que o espectador, ao menos por 2 horas, parasse de enxergar a realidade ao redor. A vida pessoal de Leander nesses anos quase não vinha à tona. Seus casamentos, filhos, conexões suecas permaneciam parte de outra biografia, fechada. Isso também era importante. O espaço privado era para ela uma zona de controle. Diferente da imagem na tela, que pertencia a milhões, a casa, o dinheiro, o passaporte e a distância familiar deveriam pertencer apenas a ela. Ela não era uma aventureira romântica, mas uma profissional que construiu várias muralhas de proteção ao seu redor. O problema era que todas essas muralhas protegiam do controle direto, mas não do sentido histórico. Ato 9. Dinheiro, l'honneur e a saída. Por vários anos, Leander viveu dentro do sistema alemão em condições que pareciam quase inacreditáveis. Enquanto o setor financeiro do país operava sob restrições cambiais, uma parte significativa de seus cachês era transferida em coroas suecas para Estocolmo. Para o Estado, isso era uma concessão dolorosa. Moeda estrangeira tinha valor estratégico, mas Leander era tão valiosa que o aparato concordava em pagar. Ela usava o dinheiro não apenas como luxo, mas como proteção. Em sua terra natal, adquiriu a propriedade de l'honneur, com terras, florestas, fazenda, ativos reais. Não era apenas um capricho de uma estrela rica, era uma apólice de seguro. Pedra, terra, floresta, território jurídico sueco. Tudo aquilo que não dependia do humor dos burocratas de Berlim, do câmbio do Reichsmark, do capricho do produtor e do desfecho da guerra.
O dinheiro era sua maneira de garantir uma saída. O passaporte sueco, seu escudo jurídico. Lönner, seu refúgio físico. No início dos anos 40, as condições começaram a mudar. A guerra exigia uma mobilização cada vez maior. O aparato estatal pressionava cada vez mais as principais estrelas, não apenas para trabalhar, mas para demonstrar lealdade total. Ofereciam a Leander a conversão dos pagamentos para a moeda interna. Pressionavam sobre a questão da cidadania. Queriam que ela se tornasse não apenas uma diva europeia convidada, mas parte do capital simbólico alemão. Para ela, isso era uma linha vermelha. Mudar de cidadania significaria abrir mão de sua principal estrutura de segurança. Converter os cachês em Reichsmarks significaria atrelar seu capital a um estado no qual nunca confiou plenamente. Ela estava disposta a trabalhar dentro do aparato, mas não estava disposta a pertencer a ele completamente. O paradoxo é que esse conflito ocorreu logo após seu maior triunfo. O Grande Amor trouxe bilheteiras recordes. A canção sobre o milagre soava em toda parte. Sua imagem alcançou o máximo poder. E foi justamente nesse momento que ela decidiu sair. No outono de 1942, Leander encerrou seus negócios em Berlim, fechou a vila em Grunewald e voltou para a neutra Suécia. A explicação oficial soava prática e tranquila. Era necessário administrar a propriedade de Lönner. Foi uma saída puramente profissional. As condições pioraram, os riscos aumentaram. O sistema queria mais controle, e a artista deixou o palco. Na sua própria lógica, tudo parecia impecável. Contrato encerrado, dinheiro ganho, cidadania mantida, capital retirado, refúgio pronto. Ela não retornava como uma fugitiva, mas como alguém seguro de que havia calculado tudo. Mas a história raramente aceita os cálculos dos artistas na forma em que foram feitos. Atrás dela, ficavam cachês recordes, gigantescos estúdios, a vila em Grunewald, o principal filme do Reich, e a voz que se tornou o pano de fundo sonoro da guerra. À frente, a segurança sueca, a propriedade, o silêncio, a terra, os pinheiros, a água. Ela pensava que voltava para casa. Na verdade, ela retornava a um tribunal que ainda não havia sido anunciado. Ato 10. Suécia e o espelho alheio. Após a guerra, Leander tentou retomar sua carreira em sua terra natal. Formalmente, ela não era uma criminosa. Não podia ser julgada pela lei. Não ocupava cargos governamentais. Não era filiada a partidos. Não comandava pessoas. Nem participava de decisões militares. Ela podia apresentar documentos, contratos, passaporte, registros fiscais, transferências bancárias. Do ponto de vista jurídico, sua posição era sólida. Mas a sociedade não julga apenas pelo prisma legal. A imprensa sueca recebeu friamente. As rádios não se apressavam em colocar suas gravações no ar. Os palcos recusavam. Organizadores de turnês temiam escândalos. A mulher, que até recentemente era uma das cantoras mais reconhecidas da Europa, se viu quase isolada em seu próprio país. Esse boicote não pode ser entendido apenas como punição a uma artista. A Suécia do pós-guerra carregava um fardo incômodo. A neutralidade durante os anos de guerra não foi uma posição moral pura, mas uma política de sobrevivência, compromissos e decisões econômicas. Fornecimento de minério de ferro, trânsito de tropas alemãs, relações comerciais, tudo isso, após a guerra, tornou-se tema de conversas dolorosas. O país precisava manter a imagem de uma distância sensata, mas a realidade era mais complexa. E nesse cenário, Leander tornou-se uma figura conveniente para cristalizar a condenação pública. Ela era visível, rica, famosa. Seu rosto e voz não podiam ser escondidos em formulações diplomáticas. Ao condená-la, a sociedade podia, em parte, externalizar seu próprio desconforto. Ela se tornou um espelho no qual era desagradável olhar, e por isso, tentaram virar o espelho. Isso não anula sua responsabilidade,
mas torna o julgamento pós-guerra mais complicado. A Suécia a condenava por trabalhar em um sistema com o qual ela mesma mantinha contatos vantajosos. Leander não era o único compromisso da época. Apenas o compromisso dela soava alto demais. Em suas raras declarações, ela repetia a velha fórmula. Era atriz. Cantava sobre amor. Seus filmes não continham apelos políticos. Não era membro de partido. Tudo isso era verdade, mas já não importava. Após a catástrofe, a Europa deixou de acreditar na inocência da bela forma. Se o Estado usava sua arte como vitrine, a questão não se limitava mais ao que você cantava. A questão era outra. Quem te deu o palco? Por que deu? E o que o público sentia ao sair do teatro? Para Leander, isso era especialmente doloroso, porque seu principal ativo se transformou em prova contra ela. A voz grave, o perfil austero, a maneira gélida, o peso melódico luxuoso. Tudo o que antes a destacava entre os outros, agora se associava a uma era que a Europa queria esquecer. Mesmo uma canção neutra não soava neutra. Ela carregava consigo a acústica do passado. Ato 11. Pequenos palcos. O retorno aos palcos levou anos. Apenas no final dos anos 40, Leander conseguiu organizar apresentações novamente. E não nas capitais, nem em salas prestigiadas, mas em espaços provincianos, clubes operários, lugares onde o risco de escândalo público era menor. O contraste era cruel. A mulher para quem construíam pavilhões gigantes agora se apresentava ao público com o acompanhamento de um piano. A voz, que antes era cercada pelas melhores orquestras, ressoava em ambientes com acústica limitada. Onde antes cada cena era montada para sua monumentalidade, agora ela trabalhava com luz simples, um palco pequeno e espectadores que vinham não apenas para ouvir. Muitos vinham para vê-la como culpada, não necessariamente com ódio, às vezes com curiosidade. Às vezes com uma admiração desconfortável, às vezes com o desejo de verificar. Seria ela a mesma mulher cuja voz acompanhou anos dos quais agora não se pode falar sem comentários? Para a artista, acostumada a comandar a plateia, isso era uma nova experiência. Antes, o público seguia seu ritmo. Agora, a plateia a avaliava como um objeto histórico. Ela subia ao palco não apenas para cantar. Ela estava sob o olhar de pessoas que já sabiam como terminou a era de seu triunfo. Fisicamente, sua voz permanecia reconhecível, mas historicamente, soava diferente. Antes da guerra, prometia controle. Depois da guerra, lembrava o preço do controle. Antes da guerra, transformava a ansiedade em dignidade. Depois da guerra, devolvia ao ouvinte a pergunta: o que exatamente permitimos não ver enquanto essa música tocava? O cenário cultural da Europa mudou. O glamour pesado dos estúdios deu lugar a uma demanda por realismo, autenticidade cotidiana, trauma sem veludo. O público não confiava mais em fachadas bonitas. As pessoas viam cidades destruídas, famílias, documentos, fotografias, testemunhos. Nesse contexto, uma heroína em um vestido luxuoso, cantando sobre amor fatal, parecia não eterna, mas historicamente suspeita. Leander não conseguia se adaptar facilmente. Sua imagem foi criada para a distância. Ela não era uma cantora confessional. Não era uma mulher que subia ao palco sem proteção. Toda sua técnica se baseava na barreira entre ela e o público. E a cultura pós-guerra exigia a destruição dessa barreira. E ainda assim, ela continuava. Não havia arrependimento nisso, mas uma teimosia profissional. O palco permanecia o único lugar onde ela entendia as regras. Mesmo que a plateia tivesse mudado, mesmo que a escala tivesse diminuído, mesmo que cada número agora soasse sob a sombra do passado, ela ainda fazia o que sabia. Subia, mantinha a pausa, cantava. Ato 12. Nostalgia alemã. No início dos anos 50, Leander começou a retornar aos palcos da Alemanha Ocidental e da Áustria.
Lá, a recepção era diferente da que teve na Suécia. Não era vista como uma famosa compatriota com um passado duvidoso, mas como a voz de um tempo que se foi. Mas esse retorno também era uma armadilha. O público que lotava os teatros era, muitas vezes, composto por pessoas mais velhas. Para eles, Leander não era apenas uma cantora. Ela era um portal sonoro para a própria juventude. Suas canções não traziam de volta tanto a ideologia, mas o clima emocional da época. As sessões de cinema à noite, os vestidos de antes da guerra, os primeiros romances, os medos que ainda não tinham nome, as esperanças que mais tarde foram destruídas. Muitos queriam ouvi-la sem comentários. Não porque negassem a história diretamente, mas porque a memória buscava uma forma suave de esquecimento. Um velho sucesso permitia, por 2 horas, recuperar não o Estado, não o regime, não os slogans, mas a própria juventude, antes que fosse definitivamente envenenada pelo conhecimento do resultado. E aí estava o perigo de sua popularidade tardia. Leander não trazia de volta a ideologia direta. Ela trazia de volta a atmosfera. E a atmosfera, às vezes, é mais poderosa que o slogan. Através da canção, é possível lembrar não de um programa político, mas do cheiro do salão, do tecido do vestido, do rosto da pessoa ao lado, da sensação de que a vida ainda não estava despedaçada. Ela se tornou um artefato vivo. Não uma artista contemporânea, criando novos significados, mas uma guardiã de um museu emocional. As pessoas vinham não apenas por ela, mas por si mesmas de outrora. E isso tornava sua figura novamente ambígua. Ela ajudava a lembrar e, ao mesmo tempo, ajudava a não dizer tudo. Leander estava presa em seu próprio passado. Nos anos 40, sua voz era um instrumento de expectativa. Nos anos 50, um instrumento de nostalgia. Em ambos os casos, permitia ao ouvinte transferir a realidade dolorosa para o campo de uma experiência bela. Ato 13. Nem propagandista, nem vítima, nem inocente. Julgar Zara Leander por categoria simples é complicado. Ela não se assemelha a Leni Riefenstahl, cujo trabalho artístico construía diretamente a mitologia visual do regime. Não é como os atores partidários que participavam conscientemente da propaganda. Tampouco é como emigrantes do tipo de Marlene Dietrich, que fizeram da recusa pública uma parte de sua biografia. Ela ocupa uma zona intermediária, cinzenta. Uma profissional que não queria pertencer ao sistema, mas desejava usar seus recursos. Estrangeira que manteve seu passaporte, mas se tornou o rosto da indústria estatal. Uma artista que não proferia slogans, mas deu ao regime uma voz capaz de soar mais convincente que qualquer lema. Uma mulher que pessoalmente mantinha distância, mas cuja imagem estava completamente integrada ao aparato. É por isso que sua história é tão importante. Ela não mostra um caso extremo, mas um território cinzento onde, na maioria das vezes, ocorrem os reais compromissos culturais. No caso de Dietrich, houve o gesto de recusa. No de Riefenstahl, a participação estética na construção do mito político. No de Coco Chanel, o pragmatismo empresarial na Europa ocupada. Leander está próxima dessas figuras, mas não se encaixa em nenhuma delas. Sua escolha não foi um manifesto ideológico, mas uma estratégia de carreira. Porém, em um determinado momento histórico, essa estratégia de carreira se tornou um fato público. Sua biografia nos faz questionar algo sem resposta confortável. É suficiente para um artista não ser um defensor convicto do mal para que seu trabalho permaneça inocente? Ou, em alguns sistemas, o autoprofissionalismo se torna um recurso que ajuda esse sistema a parecer civilizado? Leander, ao que parece, até o fim da vida, se apegou à primeira explicação. Ela era uma cantora, cumpria um contrato, não se envolvia com política. Mas a história, geralmente, não avalia apenas a intenção. Ela avalia a função. E a função de sua voz na cultura alemã do final dos anos 30 e início dos 40
era grande demais para se esconder atrás da palavra melodrama. Ato 14. Herança indissociável. Em junho de 1981, Zara Leander faleceu em Estocolmo. Mas sua voz não se calou. As gravações continuaram sendo relançadas. Os filmes eram exibidos em retrospectivas. Os arquivos preservavam seu rosto no estado em que ela desejava permanecer. Perfil austero, olhar fixo, veludo, fumaça, som grave, quase uma dignidade sobre-humana. É justamente nos arquivos que reside a complexidade de seu caso. Olhar para Leander apenas como um problema histórico é impossível. Ela foi, de fato, uma intérprete excepcional. Nada em seu trabalho era por acaso. Ela compreendia a câmera, a luz, a pausa, a pressão acústica. Sabia sustentar uma longa frase dramática, de modo que uma simples canção se transformasse em um evento. Criava uma imagem que não precisava de movimento, pois o próprio ar ao redor começava a trabalhar. Seu talento não era uma ilusão. E é por isso que a questão da responsabilidade se torna ainda mais aguda. Um artista medíocre não consegue se tornar o principal rosto de uma era. Para uma grande ilusão, é necessário um grande talento. Tentativas de separar sua arte do sistema que lhe deu escala foram feitas constantemente. De um lado, a voz única. Do outro, o contexto político. Mas essa divisão é conveniente demais. Ela reproduz a própria linha de defesa de Leander. Eu cantava, a política estava por perto. Na realidade, a política não estava apenas por perto. Ela estava no filme, no orçamento, na orquestra, na distribuição, na transmissão de rádio, na própria possibilidade de tornar sua voz onipresente. O Estado detinha o monopólio da disseminação, e por isso seu contralto não apenas competia no mercado livre, ele dominava o espaço sonoro. Nos hospitais, nas fábricas, nos lares, nos clubes de oficiais, nos territórios ocupados, a voz de Leander não era uma escolha entre muitas, mas parte de um pano de fundo cultural imposto. Sua imagem funcionava como prova de civilidade. Se na tela havia uma mulher assim, tecidos assim, orquestras assim, canções assim, então o mundo ainda não havia se lançado completamente no abismo. Havia ordem, gosto, estilo elevado. Essa era a força da fachada. Ela não negava a inquietação diretamente. Emoldurava de forma tão bela que o espectador se sentia aliviado por não olhar além da moldura. A estratégia pragmática de Leander salvou seu corpo e capital. O passaporte sueco lhe deu a chance de partir. As transferências bancárias preservaram seu dinheiro. Lono ofereceu terra e abrigo, mas nada disso poderia salvar sua imagem. Não é possível ser o rosto principal de uma indústria de ilusões por anos, e depois retirar seu rosto da história com uma simples rescisão de contrato. Seu isolamento pós-guerra não foi uma sentença judicial, mas uma consequência sociológica. A sociedade não podia puni-la legalmente, mas podia negar a antiga admiração. E essa negação foi mais dolorosa que qualquer multa formal, pois atingiu exatamente onde residia seu poder, no direito de controlar a impressão. Hoje, nenhuma conversa séria sobre Leander acontece sem um comentário histórico. Sua arte está desprovida da presunção de inocência. O ouvinte moderno ouve a voz excepcional e, ao mesmo tempo, ouve o salão onde essa voz era necessária. Vê a intérprete e, ao mesmo tempo, vê a máquina que a tornou grandiosa. Paradoxalmente, foi essa contaminação pelo contexto que garantiu a imortalidade de seu mito. Se ela tivesse permanecido apenas uma cantora sueca de sucesso, seu nome poderia ter se dissolvido entre as muitas estrelas europeias do início do cinema sonoro. Mas ao se tornar o principal e luxuoso rosto de uma indústria em colapso, ela se transformou em um precedente eterno. Não um exemplo a ser seguido, nem um objeto de simples condenação, mas uma figura através da qual a cultura se questiona repetidamente.
Onde está a linha entre trabalho e serviço? A história de Zara Leander revela uma das dinâmicas mais desconfortáveis da cultura de massa do século XX. Temos a tendência de acreditar que o profissionalismo pode ser um refúgio, que o artista é responsável apenas pela qualidade de sua performance, que se uma canção não contém slogans e uma cena não tem simbolismo, a obra permanece pura. Leander construiu sua vida com base nessa lógica. Mas sua biografia prova que, em certos sistemas, a expressão apenas perde seu sentido. É impossível passar anos alugando estúdios, orquestras, filmes, transmissões e milhões de olhares do público de uma máquina estatal e depois afirmar que tudo isso foi apenas uma carreira pessoal. A grandiosidade de seu palco foi garantida pelos recursos de um aparato que precisava não apenas de talento, mas de talento como prova de normalidade. Ela não assinou decretos, não discursou em marchas, não se transformou em uma oradora política. Seu crime, se é que essa palavra cabe aqui, foi muito mais sutil e, por isso, mais difícil de discutir. Ela permitiu que sua voz excepcional se tornasse o mais belo instrumento de distração. Por isso, ela não pagou com prisão ou julgamento. Pagou com a impossibilidade de se separar da era que tentou viver como um episódio profissional. O dinheiro podia ser transferido para a Suécia. O passaporte podia ser mantido. A casa podia ser comprada. Mas a imagem, uma vez gravada na memória histórica, não retorna ao dono em sua forma pura. É por isso que a história de Leander é importante não apenas para discutir os anos 30 e 40. Ela se aplica a qualquer época em que um artista, designer, diretor, cantor ou figura pública diz: "Estou apenas fazendo o meu trabalho." Às vezes isso é verdade. Às vezes é auto-engano. A diferença começa quando se pergunta: quem paga pela beleza? A quem ela ajuda a parecer civilizado e que realidade ela torna menos visível? A fachada mais perigosa não é a mentira grosseira. A mentira grosseira é fácil de reconhecer. A fachada mais perigosa é a arte de alta qualidade, criada de forma impecável, cara e com total compreensão de sua forma. Quando um artista empresta da máquina o brilho dos holofotes para se tornar uma estrela de magnitude monumental, ele inevitavelmente assume parte da sombra que essa máquina projeta na história.